A gente é formado pelas dificuldades que a gente tem e a gente acha uma alternativa para superar essa dificuldade. E a vida foi assim. Mas eu acho que isso dá força para nós seguirmos e não desistir. E hoje o mercado mundial, ele é das uniões, é das fusões, é das forças, é sentar numa mesa com um cliente e ter pessoas para atender a demanda desse cliente. Eu diria que são duas situações que hoje se usa por demais. É a união. O que tu fazes e o que eu faço, e o que nós podemos unir para poder atender. Olá, conselheiros, conselheiras! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify da Board Academy. Se é a sua primeira vez no nosso canal, muito obrigado pela sua presença. Te convido para você fazer a sua inscrição e também ativar o sininho. Assim você receberá notificações sobre outros episódios do podcast Os Conselheiros, como também de outros conteúdos aqui da Board Academy. Especificamente no nosso podcast Os Conselheiros, nós trazemos aqui empresários, executivos, conselheiros, para falar um pouquinho da sua trajetória de vida pessoal, profissional, trazendo insights, pílulas de sabedoria para compartilhar com vocês aqui que estão conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado, sejam bem-vindos. E hoje, um dia, como sempre, muito especial, onde nós trazemos mais um convidado que vai falar um pouco sobre essa trajetória e especialmente o que ele está fazendo hoje também nas empresas por onde ele atua. Eu estou falando de Rudimar Grilo. Rudimar, ele é empresário e não só cuida da sua empresa, dos seus negócios, como também decidiu ajudar outras empresas. Ele também é um conselheiro empresarial. Rudimar, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá, Marcelo, é um prazer estar aqui e fico muito orgulhoso de poder estar nesse espaço e levar algo para quem vai nos assistir ou está nos assistindo. É um momento ímpar para mim e de uma responsabilidade muito grande poder contribuir com algo que as pessoas ouçam e assistam aqui e possam utilizar no seu trabalho, na sua vida e na sociedade, na família, enfim, porque nós somos pessoas que somos da sociedade, da família, da religião, é um conjunto de situações que nos unem e é um conjunto de situações que nos movem também. Então, se eu puder trazer algo, e espero trazer algo para você que está nos assistindo, que seja oportuno e agradável, primeiramente agradável, que possa ser usado na vida. Muito obrigado. Saiba que para a gente é uma alegria muito grande tê-lo conosco, não só aqui no podcast, mas como um board member, uma pessoa da casa. Então, realmente, sinta-se em casa, a casa é sua. Você que é um board member já sabe que pode também contar com o apoio aqui da Board Academy, né? Essa, inclusive, eu diria, Rudimar, que é o grande diferencial da Board Academy. Não é só uma escola formadora ou certificadora de conselheiros, mas uma casa de governança. Um lugar onde os nossos alunos são chamados de board members, são queridos e a gente faz questão que eles frequentem, que eles se sintam bem à vontade no nosso meio e é assim que eu quero que você se sinta também conosco. Muito obrigado. Eu te apresentei como empresário, como conselheiro, inclusive aqui fica um parênteses, né? Eu não sei se todo mundo que nos acompanha sabe disso, mas na Board Academy, dos nossos mais de 10 mil alunos, quase 15% dos alunos que vêm aqui para a Board Academy são empresários. E eles vêm para a Board Academy não necessariamente porque eles estão buscando uma formação para se tornarem conselheiros em outras empresas. Num primeiro momento, eles buscam a Board Academy para entender essa história. O que é conselho? Governança? Eu ouvi falar, eu vi um anúncio da Board Academy, deixa eu entender um pouco melhor se isso aí é bom mesmo. Porque eles desejam implementar um conselho, um processo de governança na sua própria empresa. Num segundo momento, vendo que isso é bom e que traz resultados, eles falam, opa, por que não também ajudar outras empresas? Depois você vai contar pra gente se você se enquadra dentro desse perfil ou não. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse e voltasse aí uns passos, talvez, no passado, né? Porque eu acho que ninguém nasce empresário ou conselheiro. Como é que foi a sua trajetória? Bom, eu vou falar um pouquinho do início da minha caminhada e vou falar de épocas passadas. Só um insightzinho de épocas passadas, de onde eu venho e como que foi a vida inicial. Você tem um sotaque assim meio do Nordeste, né? É, parecido com o Rio Grande do Sul. Não, eu sou gaúcho, sou da Serra Gaúcha, sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E a minha vida iniciou, eu nasci em Caxias
Aos 4 anos, nós se mudamos de cidade. Eu sou de família de oleiros e madeireiros. Na época tinha muitas serrarias e madeireiras. Era a época de 60, né? E na época nós fomos para Sertão, entre Getúlio Vargas e Passo Fundo. Montaram uma serraria que foi da família do meu falecido pai. E se mudamos para lá. Eu tinha 5 anos, 4, 5 anos na oportunidade. E ficamos lá por 7 anos. Nestes 7 anos, a nossa bela casa não tinha energia, não tinha água encanada. Nós íamos estudar a 2 quilômetros da nossa casa a pé, e meus irmãos iam estudar na cidade, que ficava a 7 quilômetros a cavalo todas as noites. Então foi uma caminhada e não tinha frio, calor, sol, chuva, nada nos impedia. Então, nós fomos aguerridos de lá, daquele momento, daquela situação, daquele enfrentamento. Se criamos na raça, como a gente diz, somos da roça, e voltamos em 67, 68, voltamos para Caxias. E aí meu pai foi para São Joaquim. Se Sertão já era frio, São Joaquim é uma das cidades mais frias do Brasil. Nós ficamos em Caxias e ele ia e voltava, e nós íamos e voltávamos também para São Joaquim, para o elo familiar não ser quebrado. Então passava frio, passava calor, ia quando podia, voltava quando podia também. Não era quando queria, porque tudo era mais complexo. Qualquer pequena distância hoje, que eu falo 2 quilômetros, 7 quilômetros, faz isso a pé, faz isso a cavalo, faz debaixo de chuva. Não era fácil. Não, mas eu acho que isso dá força para nós seguirmos e não desistir, né? A gente é formado pelas dificuldades que a gente tem. E a gente acha uma alternativa para superar essa dificuldade. E a vida foi assim. E aí, em 67, 68, nós voltamos para Caxias, fui estudar e aí eu comecei a trabalhar. O meu início de trabalho foi numa empresa que empalhava garrafões. Os garrafões que se coloca vinho hoje são vidros e hoje são plástico em volta dele para não quebrar. E naquele tempo era Vime. E nós empalhávamos os garrafões com Vime. Então, meio-dia eu estudava e meio-dia... Aqueles garrafões de vinho grandes? Grandes, de 5 litros. Ah, aquilo ali, se não tiver uma proteção, é fácil quebrar. E na época, Então, meu primeiro trabalho como pessoa foi este, né? Então, eu tinha lá meus 12, 13 anos e eu comecei a trabalhar numa empresa de empalhação de garrafão. E empalhava garrafões de manhã ou de tarde e estudava no outro turno. Então, foi o início de um trabalho. E, sequência, eu fiz outras atividades também, vendi picolé, e assim ia, né? A gente tinha que se virar com o que dava. Você ainda é de uma geração que não era algo simples entrar na faculdade. Não, né? Não. Uma coisa muito elitizada nessa época. Muito difícil, né? Tínhamos que fazer o vestibular, e era um vestibular que era totalmente diferente do vestibular de hoje, né? E nós tínhamos que fazer, para entrar no ginásio, que é o 2º grau hoje, tínhamos que fazer a admissão. Era um teste para aprovar do 5º ano para o ginásio, que era 4 anos. Então tinha que passar por esse estágio também. São estágios que dão o quê? É o conhecimento que você tem aplicado no momento para ir para o outro estágio. E eu acho que isso é importante. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje de compreender como que o estudo ele prossegue sem que as pessoas tenham o conhecimento ou absorvam o conhecimento. Está livre para todos que querem buscar isso. Com certeza. Basta eles querer, né? Mas existe uma dificuldade da compreensão. Ei, você conhece os programas de formação da Board Academy? O PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, é uma ampla caixa de ferramentas que vai levar você do zero aos conselhos empresariais. Quer saber mais a respeito? Clica aqui embaixo, faz o scanner do QR Code e saiba mais sobre o nosso programa de formação. Você pode, através do seu conhecimento, da sua experiência, ajudar empresas de todo o Brasil. Participe conosco, seja um Board Member. E naquele tempo nós tínhamos os professores que ajudavam a compreender. Nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos essas facilidades que hoje auxiliam bastante. Teve algum irmão, algum parente, alguém que foi o que despontou e você seguiu, ou você foi o desbravador da família? Olha, eu sou o último de 4 irmãos vivos, nós somos em 6.
duas pessoas não ficaram conosco, né? E eu sou o último dos 4 irmãos, né? O último é a Rapa do Tacho, que está aí, né? Como a gente diz. O caçulinha. É o caçulinha. Ele tem algumas vantagens, mas, ao mesmo tempo, também ele não tem tantas vantagens, porque ele tem que sobreviver da maneira que é possível. Ganhou muita roupa usada dos irmãos. Chinelo, sapato, roupa usada e assim vai, né? É a vida que faz assim, né? Bom, depois dessa passagem de empalhar garrafão e etc., eu fui trabalhar numa empresa como office boy. Office boy, para quem ouve hoje, diz, o que é isso? É um motoboy a pé. É um motoboy a pé, exatamente. Era fazer o serviço de pagamento nos bancos, era ir no correio, era fazer trabalhos dentro da empresa, na parte da datilografia. Era a máquina de escrever, gente. Eu costumo dizer que a máquina de escrever, ela é um computador com impressora ao mesmo tempo. É verdade. Porque você digita e daí, mas você bateu errado, estragou e tem que escrever de novo. Eu sou do tempo que a gente escrevia cartas. Dentro das empresas, tu enviava cartas aos clientes. A gente está falando ali década de 80? Por aí, um pouco antes de 80, 70. Lá em 69, 70, eu fui trabalhar numa indústria lá e foi isso que eu fazia como office boy, fazia serviço de banco e era a pé. Então, diariamente, tinha atividade de passar nos bancos, pagar, passar no correio, levar documentos. Empreendedorismo era algo longe ainda para você. Ser dono de uma empresa, como é o seu caso hoje, você estava começando ali na jornada, né? Sim, mas a gente visualizava alguma coisa que dizia, não, isso por hora está bem assim, mas visualizava e tinha intenções diferentes, considerando até que meu pai ele foi empreendedor a vida dele. Tá. Porque conta um pouquinho mais da visão dele, de como ele faz, como ele nos criou e o que ele fez. Ele foi um empreendedor e era uma base. A gente tinha a base da família, a base dos tios, a base de alguém que estava próximo. Porque as dificuldades da distância, a gente não tinha tantas facilidades que nem tem hoje para você vir aqui na board. Que é isso, gente, naquele tempo não tinha. Então a gente tinha que ir na biblioteca para estudar. Pegar os livros e estudar dentro da biblioteca das escolas, da universidade. Hoje, biblioteca, para quê? Se nós temos acesso digital, a tudo, né? todo dia. Bom, aí, 72, 73, eu estava chegando nos meus 18 anos, fui para o exército. Fui servir o exército, fui chamado a servir o exército contra a minha vontade, mas foi o melhor ano da minha vida. Eu tive um ensinamento no quartel, no exército, que ninguém tinha me dado. Disciplina, respeito, né? E tudo que você imaginar, o que é que a tua posição era uma maneira talvez forte e pesada, mas talvez necessária. A educação, ela passa alguns países não é como o Brasil, que tem excesso de contingente, é obrigatório. E foi um ano maravilhoso, eu tive uma experiência maravilhosa. Saindo daí, bom, aí agora vamos para a fase do empreendedorismo. Isso era em 1975. Mas eu vou ser rápido, porque senão vai demorar muito para contar, preciso de... O pessoal está fazendo a conta aqui, 75, a gente está em 2000 e... Como é que vai ser essa história? Mas ele vai aqui dar uma abreviada para a gente contar o que ele faz hoje como empresário. Porque 50 e poucos anos demora para contar, né? Mas temos momentos para poder trazer aqui que são bem bacanas, bem legal. A gente só pode pensar no futuro quando a gente se lembra do passado e aprende com o nosso passado, né? Então, recordar é viver e aprender com os nossos erros e acertos é que nos impulsiona para o futuro. Na década de 75, então, eu saí do exército e fui trabalhar na empresa que hoje é Novara. E meu falecido pai tinha adquirido ela em 1972. Ela era uma empresa que já existia, era de 3 sócios e um dos sócios era um italiano muito empreendedor. Tive a oportunidade de conhecer ele e trouxe muitas coisas para Caxias, levou muitos empresários na época para o exterior, para buscar conhecimento. Ele foi um incentivador de Caxias, esse sócio. Amigo do meu falecido pai, amigo do tio, que também fazia parte da sociedade. Um dia desses se encontraram... Você entra como funcionário, filho de um dos sócios, Sim. Numa empresa que já existia, que seu pai tinha acabado de entrar. Tinha acabado de entrar. Ele
os sócios venderam, meu pai comprou. Em 72, um irmão foi para essa empresa trabalhar, e em 75 eu fui trabalhar nessa empresa. Iniciamos o trabalho lá num espaço de 220 metros quadrados, e naquele tempo nós já tínhamos o que se chama hoje de coworking, porque era dividido, era a nossa empresa e mais uma outra empresa no mesmo espaço. Para poder dividir custos ali, né? Custos, otimizar. Eu diria que são duas situações que hoje se usa por demais. É a união. O que tu fazes e o que eu faço. E o que nós podemos unir para poder atender. Opa! Ecossistema empresarial, alianças, parcerias. Exatamente. E na época nós tínhamos um ecossistema com uma pessoa que estava no espaço e que nós trocávamos trabalhos, porque ele trazia clientes para ele, passava clientes para nós, e eventualmente tínhamos clientes nossos que passavam para ele, que ele tinha uma atividade e nós tínhamos outra. Mas as atividades, elas tinham correlações, né? Podiam ser atendido o mesmo cliente com a... Perfeito. Então, lá em 72, eu chamo de coworking ou união, a união faz a força, nós tínhamos isso, e num espaço de 225 metros quadrados. Nesse momento você estava no administrativo ou você foi para o chão de fábrica? Eu estava no administrativo. Nessa empresa nós éramos em 7 pessoas. Uma população de 7 pessoas. 7 pessoas. 7 pessoas quando eu estive lá que eu comecei a trabalhar. Nós fazíamos... E ela já existia há quanto tempo? Desde 1969. Uau. Então, este ano nós estamos completando 57 anos. A Novara é o nome da empresa. Novara. Produz o quê? Hoje, móveis para escritório, móveis para bancos, móveis para lojas. É a área de móveis, né? Tudo que Talvez você está nos assistindo aí agora, está até olhando para a cadeira que você está sentando, né? Será que é uma cadeira? Mesa também? Mesa. Nós somos focado em mesas. Em mesas. Será que a sua mesa é uma mesa Novara? Dá uma olhada aí. Uma empresa com 69 anos. 57. 57 anos de existência. 57. Uau. Este ano nós vamos fazer... Sim, foi de 69 que ela 57 surgiu. anos. 57 né? anos. E aí, Parabéns. e hoje, um dado interessante, que nós estamos na 4ª geração. 4ª geração das empresas, 6% das empresas chegam à 4ª geração. Nós estamos com a 4ª geração chegando na empresa. E ela... Na época que você entrou, o foco era um pouco diferente? Eram móveis Sim. mais diferentes? Vamos falar um pouco do que era na época. Na época nós fazíamos cadeiras com assento plástico. Nós tínhamos um fornecedor de São Paulo que chamava Marfinite, e nós fazíamos a estrutura somente. Né? E voltando um pouquinho mais, que eu acho que é interessante, o nome da empresa era Tecnitubo Indústria e Comércio de Tubos Limitada. Focado na estrutura tubular. Razão social criada por esse italiano e os sócios para fabricar os tubos. E o italiano, por que ele vendeu em 72? Porque ele disse assim, em italiano, questa impresa non va a fare tubo, allora non voglio più. Então, em italiano, esta empresa não vai fazer tubos, não vai fabricar tubos. E eu não quero, porque eu criei ela para fabricar tubos. Então, eu vendo, me desfaço dela ou entrego para outra pessoa que vai continuar. Aí nós entramos, o irmão era especializado na área de ajustagem, de matrizes, e aí nós entramos num outro mercado que era a fabricação de peças para terceiros, ou a famosa e hoje chamada terceirização, ou empresa satélite que se fala hoje que fornecia peças para empresas, Claro. Grandes empresas. Sei lá, uma empresa automobilística precisa de um tubo com certas dobras, certo diâmetro, vocês Sim. entregavam aquela solução. Mas nós tínhamos a parte tubular e fazíamos também a parte de tornearia de peças, de todas as peças que eram para as empresas automobilísticas. Nós éramos, na época, fornecedores da Randon. E nós fazíamos todo o sistema de condução do óleo, de freios e todo o sistema de tubulações para os caminhões da Randon Cocum. Nós fornecíamos para SLC, John Deere, empresas de grande porte. Muito bem. E aí continuamos com essas duas atividades. Na década de 70, também lá de 77, 78, nós entramos com mais um nicho de mercado. Aí nós ficamos com 3 nichos de mercado. O terceiro nicho de mercado foi fabricação de expositores, cabides para lojas. Um cliente chamado Alfred, da época de Caxias, ele nos procurou para reformar. Nós reformávamos os expositores, aí ele disse, quem sabe você fabrica?
E aí nós começamos a fabricar. E até hoje nós continuamos atendendo também o nicho de lojas, de grandes empresas que fazem lojas de confecções, calçados. Nós temos, ainda faz parte do nosso mix de mercado. 78, 79. Bom, caminhamos... Na verdade, a frase lá do fundador do Italiano estava um pouco incorreta, porque vocês continuam no mercado tubular. Sim. Só que não entrega uma barra lisa, você já entrega ela desenvolvida para a necessidade do seu cliente. É que nem pegar a agroindústria, de pegar os grãos e fazer os trabalhos para entregar o produto final. É isso. É pegar o grão e entregar o óleo. Exatamente. Então nós trabalhamos nesse sentido. Avançou um passo na benfeitoria. E aí fomos caminhando nesse sentido. Bom, o espaço ficou pequeno. Havia necessidade de troca de espaço. Na década de 80, nós mudamos a empresa. Fomos para uma área de 650 metros quadrados. Nessa época, nós já estávamos na casa de 15, 14, 15 pessoas. E aí nós se mudamos Já dobrou de tamanho em tudo, espaço e funcionários. Fomos para uma área de 650 metros. E como o caipira diz, era uma mudança de meia dúzia de coisa para um grande espaço. E aí nós nos perguntamos, o que é que vamos fazer nesse grande espaço? Meu Deus, isso aqui dá para colocar 3 empresas nossas. Porque era meia dúzia de coisas num espaço extremamente enorme. Pois bem, 850 metros quadrados lá contra 10 mil metros quadrados hoje. 10 mil metros quadrados hoje. Hoje são 10 mil metros quadrados que nós ocupamos. A empresa foi crescendo. Algumas atividades foram substituídas, né? Nós paramos de fazer cadeiras, nós paramos de fazer peças para terceiros, nos dedicamos um período somente para lojas, né? E vieram as crises ou as inflações. Eu queria pegar um ponto, porque você falou agora há pouco, com muito orgulho, né? E realmente tem que ter orgulho disso, de que a empresa está na 4ª geração. Sim. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como foi a transição do seu pai, do seu tio para você, ou para os seus irmãos, ou para quem... a 2ª geração. Porque eu imagino que talvez uma segunda para uma terceira tenha a sua dificuldade, terceira para a 4ª, mas a primeira é a primeira experiência. Como é que é assumir no lugar do meu pai, né? Conta um pouquinho para a gente disso. Bom, o meu pai, ele como uma pessoa empreendedora e com algumas dificuldades também que tinha, ele via em nós a possibilidade de ter um conhecimento. E nós fomos buscar o conhecimento para poder aplicar. E meu pai era super inteligente, muito inteligente. Ele era um professor pardal, como eu digo. Não tinha dificuldade. Se tinha algo que era difícil, para ele não era difícil. Era um desafio. E nós continuamos até hoje, nós herdamos isso. E nós temos o DNA até hoje das dificuldades, do que é difícil não é impossível. É só difícil. Mas se alguém pode fazer, ou se alguém já fez, ou se existe possibilidade, nós não podemos desistir. Né? A frase é desistir jamais. É isso mesmo. Desistir jamais. Isso está escrito para que a gente tenha em mente isso, né? Mas é muito difícil alguém inteligente, como você falou, seu pai, em algum momento deixar a empresa e passar a empresa para a sucessão. Isso acontece por alguns motivos. Um deles, obviamente, é o próprio falecimento, né? As pessoas, os CPFs passam, né? E quando uma empresa não se prepara para essa transição, é mais sofrido, né? Outros é porque os sócios ou fundadores falam assim, tá na hora de eu descansar um pouco também, trabalhei a vida inteira, deixa eu usufruir um pouco disso agora, ou cuidar da saúde, ou da família, o que quer que seja, e passa isso para uma outra sucessão. Como que foi? O que motivou e como foi esse processo? O período dele na empresa foi, de certa maneira, curto, porque ele veio a falecer em 1990. Então, foi um período não tão longo para a época de passagem. E houve, então, uma ruptura ali. E assim, agora sobrou para nós, ficou para nós. Para nós... Quem estava na estrutura na época? Em 1990, estávamos em 3 irmãos e o pai. Ok. Tá? O tio já não... Não, ele em 74, 75, nós assumimos toda a empresa. Ok. Nós adquirimos a parte de todos os sócios, que eram em 3, e nós passamos a assumir como empresa familiar.
Perfeito. No caminho a gente trouxe parceiro, trouxe amigos, fizeram parte, tiveram passagem em nossa empresa, saíram da nossa empresa. Hoje nós voltamos a ser 100% familiar. Mas o que significa isso? Significa dizer que as empresas todas são familiares. Se nós olharmos para o passado, não existe empresa que não seja familiar. A constituição dela é familiar. O início dela é familiar. Depois ela passa a ser uma sociedade, ela cresce, tem outros sócios. Pode ser vendido, pode ser vendido ou não. Sucedido ou não. Mas, e aí existe eu digo que é um paradigma ou uma questão assim que às vezes eu me pergunto, por que é que a empresa familiar ela é tão discutida? Por que é que uma empresa familiar é tão debatida? Se ela é o esteio da sociedade. A grande maioria, como você falou, as empresas, o que move o país, e um país como o Brasil, não são as 400 empresas que estão lá na B3, lá, Sociedade Anônima Aberta do Mercado. Não, são as centenas de milhares de empresas que tem um dono, que tem uma dona, que tem uma família por trás. E via de regra, ela é familiar. Inicia como família, desde da agricultura, ou do comércio, ou da indústria. Depois ela se torna uma grande empresa, ela se torna uma sociedade anônima, ela tem outros sócios, ela vai para o mercado, e ela vai mudando, vai crescendo. É automático isso, mas a raiz é. Com certeza. E nós, na Serra, temos exemplos de empresas. Uma é a Randon, que é um exemplo, é mundial, e ela iniciou com 2 irmãos. Sim. Inclusive amigos da família, porque antigamente todos eram amigos e conhecidos. Claro. Antigamente as pessoas paravam para prosear, como se diz no Rio Grande do Sul. Hoje a gente fala muito pouco, a gente conversa muito pouco, existe uma mudança comportamental que as pessoas não conversam, não ouvem e não falam. Tudo é via sistema de internet, etc. Mensagem. Costumo dizer, fale, ligue para as pessoas. A voz é uma comunicação que ninguém pode falar, dizer algo, porque a voz comunica, a voz traz, tem energia, a voz é tudo. Nós somos exemplo disso, né? Nós nos conhecemos por uma situação mal resolvida e que nada como uma boa conversa para colocar tudo no eixo, né? Isso é fato. Não tenha dúvida. Faltava prosear. É isso mesmo. Mas eu tô pensando aqui o seguinte, década de 90, o começo dos anos 90 ali, seu pai vem a falecer. Certo. Os 3 irmãos, então, têm que assumir a empresa. Mas tem uma coisa que está acontecendo nesse momento, ou muito próximo disso, que é a transição do governo Sarney para Fernando Collor de Mello, um momento muito importante no Brasil. Muito importante, um impacto muito grande, e como superar isso, né? Então, como eu falei, vieram as crises de todas as maneiras, governamentais, inflacionárias. Nós somos do tempo que usamos uma moeda paralela, o RV. O RV. Então, uma época que a inflação chegava a 60%. Imagine você com uma inflação de 60%. Como administrar? Como fazer isso? Essa foi um desafio muito grande, porque faltava muitas coisas e de um dia para o outro o preço subia. Não tinha valor fixo e você tinha que aproveitar. O Brasil começando a desenvolver o álcool e de repente não tinha álcool no posto, mas tinha carro que era movido a álcool que não podia andar. Eu lembro do meu pai colocando álcool de cozinha para poder o carro andar por falta de combustível. Mas não ficou a pé. Ficou a pé. Tudo era possível. Mas nós enfrentamos todas essas dificuldades e fomos crescendo, fomos caminhando. Na década de 90 e nós começamos em 87, 88, nós começamos a fabricar móveis para Caixa Federal e Correios. Licitações. Entrou no setor público. Entramos no setor público. Aí nós iniciamos uma caminhada do mobiliário que é corporativo, que depois se tornou corporativo, né? Eu imagino que, falando de uma mesa, o seu foco original, tubo. Então uma mesa tem aqui, né? Tem as barras de ferro aqui, ou de alumínio, enfim, não sei qual metal que se usa. Mas você precisa também ou de uma chapa de metal, de madeira, de vidro. Aí isso você
tinha um fornecedor. Até hoje tem uma... Você não entrou nessa área de fazer também os tampos. Os tampos têm um fornecedor, né? Mas nós temos uma estrutura que trabalha com aço, com madeira, com vidro, com acrílico, com inox, com alumínio. Então, o que o mercado oferece e tem demanda por outro lado, nós utilizamos. E na época nós fomos fazer o guichê caixa da Caixa Federal. Nós temos o DNA das dificuldades. E se apresenta algo para nós vamos tentar fazer e vamos fazer. Isso vem de lá, é raiz, né? É raiz. E o que é difícil para outros, para nós não é difícil. É evidente que a gente cai tombo, escorrega joelho, arranha nariz, cotovelo, mas a gente levanta e vai embora, segue a vida. Continuamos seguindo a vida, né? E aí nós entramos fazendo guichê para a Caixa Federal, que era o produto mais complexo que tinha dentro da Caixa Federal. Mesas e armários era simples. Nós fomos num kit, num produto que tinha 3 ou 4 fornecedores no Brasil. Então, bom, 2 coisas, menos concorrência e mais possibilidade, mais dificuldade. O nicho, ele tende a fechar, né? Quanto menos gente... Exigência de qualidade. Quanto menos empresas ou pessoas fornecendo um produto, existe a facilidade de ter menos concorrência, mas a dificuldade de atender aquele nicho. Na época, ainda concorrentes nacionais, porque o mercado até o Collor estava bem restrito, mas eu imagino que hoje você já sofre uma concorrência aí internacional também, né? Está chegando, né? Hoje nós temos os países asiáticos chegando de todas as maneiras. Preços diferenciados. De todas as maneiras, sim. Mas nós fomos crescendo, fomos seguindo nosso caminho. Me interessa saber o seguinte, década de 90, quando os filhos, segunda geração, assumem, os netos já estão em idade de trabalho ou são crianças ainda? São crianças, tá. São crianças. Hoje que nós temos a 4ª geração chegando com um neto, né, que ele está com 18 anos, 19 anos. Então tá com a testosterona solta, né, como a gente diz. E eu acho que é bom essa situação dos novos, né, que é neto, né. E temos filhos que fazem parte da sociedade que estão hoje ajudando a administrar. E nós estamos buscando um trabalho, e essa foi a busca também do treinamento aqui com o PFCC, junto à board. Você tá naquela minha estatística dos empresários que vêm para entender esse negócio de governança, para implementar um conselho lá, para que vocês 3 irmãos... 100% certo. Os 3 também possam, de repente, ir para um conselho e começar a dar mais vazão para os filhos, né? Os netos, a 3ª geração, assumindo o lugar de vocês, e não aconteceu o que aconteceu lá atrás com seu pai. 100% certo. O nosso objetivo é buscar uma transição, ou como a empresa seja administrada, e nós estarmos em algum conselho, porque nós não somos eternos. Então, a palavra não ser eterno faz com que a gente também se prepare para o futuro. É verdade. Né? Então, pense nisso. Eu costumo dizer... Cara, pessoa que está vendo, olha, não somos eternos. Então... Eu costumo dizer que o CNPJ, quando alguém decide, vou empreender, e cria lá uma empresa, uma razão social, um contrato social, um objeto social, e tem o CNPJ, que é o CPF da empresa. O CNPJ ele foi feito para durar e ser desatrelado do CPF que o criou. Porque o CPF, em algum momento, nós não estaremos mais aqui. Mas o CNPJ deveria continuar gerações por gerações, ou na própria família, ou sendo vendido para outro grupo econômico, mas que essa empresa possa continuar. Permanecer. Então, permanecer. Essa é a ideia dos negócios. Sim, né? com certeza. E nós temos históricos de empresas com 100, com 200, histórico de empresas com 400 anos. Temos. Né? Muda de família, muda de propriedade, mas o CNPJ continua vivo com o seu propósito, com o seu objeto social. Quero encontrar empresas de muitos anos da Europa. A Europa é um berço. É o berço das empresas que passam de gerações para geração com 100, 120, 150... Multinacionais 200, também. Com grande tempo de durabilidade. Com certeza. A gente vê que tem esse... Quantos filhos? Terceira geração são quantos? Hoje, que estão na empresa, ficamos em 2 irmãos na empresa e uma irmã, que faz parte da sociedade, e agora temos a geração dos filhos. Eu sou pai de 2 filhos, um casal. Uma filha trabalha na área de marketing da empresa, a Francelle. O filho, ele
é psicólogo e mora em Santa Catarina. Eu digo que ele mora num lugar ruim, Florianópolis, região das praias. Chato. É chato que eu vou falar para você, mas ele foi para lá por opção e está muito bem. Ele é filho, ele é herdeiro, só não está sucedendo dentro da empresa. Não está sucedendo. Aí o meu irmão, que é o primogênito Edgar, ele tem na empresa 2 filhos que um está numa parte administrativa, gerencial e suprimentos, e aí tem outro filho que está na parte comercial, mas mais como representante, não internamente, né? E aí tem filho neto do Edgar, que está chegando na família, né? Os meus netos ainda estão pequenos, né? 13 anos, 11 anos. Eu não sei se você tem essa percepção lá, ou se você concorda com ela, mas eu já tive a oportunidade de conversar com alguns empresários que estão na mesma situação sua, né? Filhos ali chegando na empresa e, eventualmente, filhos são filhos, né? E eles, cada um, você tem 2, 3 filhos, eles são diferentes. Alguns talvez queiram estar conosco na empresa e outros vão criar asas. A gente cria filho para realmente para eles crescerem e se desenvolverem. E eu digo para esses empresários que a melhor coisa como um pai empresário, o que a gente pode fazer por um filho, é se ele não tem aptidão, se ele não tem o desejo de atuar conosco na empresa, vai voar, vai ser feliz, Deixa filho. voar. Porque vai continuar sendo meu filho, vai ser herdeiro do meu patrimônio, mas não vai me suceder na empresa. Ele pode estar, inclusive, comigo no conselho, acompanhando o negócio, mas sem estar na operação efetivamente. É melhor eu colocar alguém capacitado para tocar a empresa e fazer dos meus filhos herdeiros que vão receber dividendos, os louros daquela empresa, do que colocá-lo para tocar uma empresa que ele não tem aptidão nenhuma, porque a chance dele quebrar a empresa é maior. A empresa não terá sucesso. A empresa não terá sucesso com quem não deseja aquilo, que não tem aquilo na veia, na vontade, não terá sucesso, né? Então, eu acho que é importante essa divisão e saber isso, né? Mas a gente, quando cria, pode incentivar. Você tocou num ponto importantíssimo que eu ia falar. Você, jovem, relativamente jovem, entrou na empresa. Vocês agora estão levando também um neto jovem. Eu acho que cabe muito ao pai empresário que tem um sonho, um desejo de ter os filhos dentro da sua empresa, que comece isso logo cedo. Porque se eu formar meu filho em arquitetura, em medicina, e vai estudar em Harvard, e não sei o quê, e sonho que depois ele vai voltar para minha empresa, ele não vai voltar. Isso tem que começar de pequeno. Leva ele para brincar na empresa, para ele gostar da empresa, dá uma atividade para ele, dá um dinheirinho para ele lá por qualquer coisa que ele faz. É assim, não é? Sim, esse é um incentivo, né? E mostrar para ele o caminho da empresa e abrir isso e trazer ele e ter orgulho que ele possa vir. Ter o desejo que ele venha, né? E estar consciente disso. Porque o pai, ele sempre acha que ele é o provedor, ele é que tem que fazer, a responsabilidade é dele, tem que dividir. Quanto mais dividir, mais fácil para todos. A carga tem que ser dividida, jamais deve ser uma carga única de uma pessoa. Então, divida na sua empresa, divida as atividades. Não queira tê-la sobre o seu domínio, porque você não vai conseguir. É que nem água na mão, ela foge pelos dedos. E aí, quando você viu, fugiu coisa que não podia fugir. É verdade. E outro detalhe, numa empresa, nós temos diversas áreas de atuação. Ao levar um filho para a empresa e deixá-lo experimentar, conhecer a empresa, por alguma área ele vai se interessar. Você falou, um aqui está no administrativo, o outro está no marketing. É assim que a coisa flui. E a pessoa vai crescendo profissionalmente ali, vai galgando, abraçando outras áreas. Quando você vê, está apto para ser um diretor aqui da empresa, e eu estou apto aí dando espaço para ele, para que eles cresçam e a gente vá se distanciando um pouco mais, né? E acredito que você e seu irmão hoje, né, como sócios da empresa, querem mais é ver essa empresa sendo tocada pelos filhos e vocês podendo estar no conselho, acompanhando, ajudando, né, e vendo que, amanhã talvez eu não esteja mais aqui, mas a empresa está em boas mãos. Nós recebemos um legado. Isso. E nós temos que transferir o legado. Nós não podemos levar embora conosco. Nós temos que deixar um legado aqui. Faz parte da nossa existência aqui. Nós não somos peso. As pessoas se perguntam, e é normal, qual é meu propósito aqui? E eu tenho uma ideia. Eu acho que quando eu souber o propósito, eu não estarei mais aqui.
Porque se eu souber do propósito, não tem mais graça. Você tem uma pista. Não tem mais, aí tu tem uma pista, bom, é por aqui, eu tenho, mas qual é o meu propósito? Quando eu souber, tudo que tu souber e tu tiver nas mãos, ele fica nas mãos, mas se esvai. Ele não é eterno. Então, propósito. Qual é teu propósito? Bom, tem uma ideia, tem uma série de situações que tu entende que é, mas é claro? Quando for totalmente claro, me parece que a existência da vida se findou. Porque daí, bom, o que eu tenho agora a mais? Não tenho mais nada. O que eu vou fazer? Tá, mas... Atingiu o meu Everest. Não tem mais um outro topo para subir? E aí eu acho que findou. Eu estava antes aqui fazendo um insightzinho sobre conselho, né? E eu fiz o treinamento aqui, maravilhoso, sensacional. E aí eu faço insights e fico pensando, como que a nossa administração deveria ser sempre pensando em conselho? Deveríamos, como administradores, como sócios, como diretores, sair e ter a visão de um conselho. O que alguém diria? O que o conselheiro me diria numa situação dessa? A gente tem muitas respostas dentro da gente, mas precisa que a gente procure elas. Porque se a gente não procurar as respostas, a gente não segue, né? A gente vai cair, vai levantar, vai se machucar e não acha a resposta. A gente tem que se perguntar. A gente diariamente tem que olhar e dizer, tá bom, é o caminho esse? É fazer a reflexão. O dia a dia às vezes não deixa a gente fazer a reflexão. É o momento, é o trabalho, é a correria, é a rede social, enfim. A gente, às vezes, procura trabalho ou serviço que seja mais confortável. Tudo que é mais fácil, o nosso cérebro é muito preguiçoso, né? Sim. O cérebro, ele quer economizar energia. Ele só vai pelo caminho mais fácil. Tudo que for difícil, não, isso aí não é. Então a gente deve fazer exercício diário, avaliação diária do que está acontecendo e olhar para o futuro, olhar para trás como uma referência. Só referência. Aquilo é uma referência, eu tenho que olhar para aquilo para chegar lá. O que eu não posso é lastimar, o que eu não posso é reclamar, o que eu não posso é ficar me martirizando pelo que aconteceu. A gente tem que olhar para o futuro. Você falou do conselho, eu concordo 100% com o que você trouxe, né? E aí quem está nos assistindo aqui, que já é um board member, já aprendeu isso aqui na Board Academy, mas nós temos também executivos que estão namorando, né, flertando com esse mercado. Será que isso é para mim ou não? Então, muito obrigado, inclusive, pela sua audiência. Quer saber um pouco mais sobre isso? Procura aqui a Board Academy, estamos à disposição para te atender, para te explicar um pouco melhor sobre esse panorama do mercado de conselhos e como você também pode se tornar um conselheiro. E temos empresários que estão aqui conosco também, e estão pensando, será que faz sentido para a minha empresa? Uma das principais, se não a principal meta de um conselho, ao instaurar um conselho numa empresa, é ajudar essa empresa a ter melhores resultados, a ter uma maior longevidade, ou seja, esse processo de sucessão, e se não for uma sucessão interna, familiar, que seja por um processo de venda, de aquisição, de fusão, M&A, IPO, merger, joint venture, da forma como for, mas que o CNPJ permaneça. Uhum. E o papel do conselheiro, aqui estamos falando de um conselho consultivo, conselho de administração, a gente precisaria de um tempo para dar uma aula, mas o conselho de administração é aquele que representa acionistas, normalmente nas empresas já que estão listadas na bolsa de valores, mas mesmo uma empresa limitada, ela pode ter um conselheiro de administração onde os seus sócios estão, porque eles saíram da operação, e esse conselho de administração vai acompanhar o que a camada executiva, por exemplo, no seu caso, os filhos, que vão ser a nova geração tocando a empresa. Esse é um modelo. O conselho consultivo são conselheiros independentes, não são ligados à família, mas que estão ali para apoiar os sócios, os donos da empresa. E esse conselho consultivo, qual que é a grande vantagem dele? Porque você trouxe aqui a cereja do bolo. O empresário está mergulhado no operacional da empresa dele. Ele se vê muitas vezes sozinho. O empresário é solitário. Solitário. Mas ele tem muito conhecimento, ele tem as respostas que está guardado em algum lugar. Qual que é o papel do conselheiro? Tirar de dentro do próprio empresário aquilo que ele já sabe. Exatamente. Provocar, né? Instigá-lo a ser um empresário melhor. Porque certamente
elevando o patamar de consciência desse empresário, a empresa vai junto. A empresa cresce até o máximo da capacidade dos seus sócios. Então, qual que é o papel do conselho? Elevar a capacidade dos sócios. Por consequência, a empresa continua crescendo. E eu volto àquela questão do início da conversa, que nós tínhamos uma força unida por duas empresas. O conselho, eu vejo ele como uma empresa e um conselho que se soma a isso. Novamente, aqui há uma união de forças por um objetivo, por um maior. Então, o conselho ele faz esse trabalho de auxiliar e mitigar as situações na maior situação possível, né? Então, o conselho ele tem esse papel, né? E nós, até pouco tempo atrás, o que é um conselho? E aí eu vim aqui aprender sobre o que é o conselho, sobre essa nova arte, né? E que, de certa forma, a gente tinha conselheiros que eram amigos ou pessoas que a gente olhava e... Nós sempre temos referências. Um mentor. Eu chamo um guru. O contador que nos ajudou a abrir a empresa, o advogado, o gerente do banco. Mas chega um momento que a gente precisa formalizar um conselho, né? Sim. E ter uma coisa um pouco mais estruturada. E aí nós estamos nessa caminhada, né? E lá, vamos voltar um pouquinho ao nosso trabalho. Quando eu iniciei a minha caminhada na parte, vou falar um pouquinho agora do que fazia-se, de como era a nossa vida, né? Nós tínhamos uma empresa, fabricávamos expositores para lojas. Eu fui fazer um curso do Senai para fazer projeto. E eu, à noite, fazia os projetos, desenhava os projetos, fazia planta baixa, perspectiva, tudo em papel manteiga e computador, que é isso. Na época não tinha. Então eu fazia os projetos, a gente acabava vendendo a loja, e posteriormente a gente ia fazer entrega e montagem. Olha que nós tínhamos duplas, triplas, quatro funções. Sim. Você era o cara do industrial, do desenvolvimento, do comercial. Como que é? Cruzava e cabeceava e marcava o gol. E agora, Marcelo, uma situação que não se deve fazer. Se deve planejar e trabalhar menos. Nós trabalhávamos muito, dedicava-se, era muita força de trabalho, de operação e etc. E o planejamento não era feito. A falta de planejamento, hoje, e sempre foi, e sempre deveria ser, o planejamento é a base. Planejamento para tudo. Tudo que tu planeja, tu tem sucesso. Se não tiver planejamento, pode ser que tenha sucesso também, mas só pode ser. Mas vai cair muito tombo, vai ralar muito joelho. Então, você que é empresário, você que está galgando, tire tempo para planejar. Essa é uma reuniões de qualidade. Essa é uma vivência minha. Nós planejamos muito pouco. Nós íamos fazendo, é a oportunidade. Então, nós víamos um nicho de mercado como uma oportunidade. Essa é uma oportunidade. E nós íamos pela oportunidade. Mas o planejamento vinha depois. As dificuldades, começava a fazia-se as situações e tinha-se a dificuldade. Então, falta de planejamento. Ninguém me ensinou. Isso, para mim, é o mais importante numa empresa. Planejamento e execução. Sempre que tu planejar, a execução vai ser mais rápida e melhor e mais assertiva. Se você não planejar... Né? Eu não sei se vocês passam por isso lá, mas nós enfrentamos isso aqui na Board Academy, que é o assédio por parcerias, por alianças, por novos negócios, novos produtos ou serviços. Sim. E a gente tem que ter um planejamento muito claro, saber aonde a gente quer chegar, com quais frentes a gente quer chegar e saber dizer não. Porque se eu aceito tudo que aparece aqui, daqui a pouco eu deixo de ser uma escola de negócios. Perde o foco. Se e é muito foco, fácil você perder o foco. Perde o foco. E daqui a pouco você já imaginou um McDonald's, que é uma grande rede conhecida, que faz lá um X cardápio de hambúrgueres. Daqui a pouco tá vendendo empadinha, coxinha, caldo de cana, porque as ofertas chegam. Então a gente tem que saber falar não também como empresário. Não, legal, parece ser bacana, mas
Para o meu core business não faz sentido. Para o meu planejamento, isso aqui não se enquadra agora. Ei, você conhece os programas de formação da Board Academy? O PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, é uma ampla caixa de ferramentas que vai levar você do zero aos conselhos empresariais. Quer saber mais a respeito? Clica aqui embaixo, faz o scanner do QR Code e saiba mais sobre o nosso programa de formação. Você pode, através do seu conhecimento, da sua experiência, ajudar empresas de todo o Brasil. Participe conosco, seja um board member. Mas ao mesmo tempo também tem que se observar as uniões, né? Que as empresas elas precisam ter mais união. E o empresário, por ser solitário, ele não procura uniões. Ele é individualista, além de ser solitário. Estou falando uma coisa que é normal, né? O empresário, ele busca a solução sozinho, mas ele às vezes não busca ajuda. E hoje o mercado mundial, ele é das uniões, é das fusões, é das forças. É sentar numa mesa com um cliente e ter pessoas para atender a demanda desse cliente. Se o Marcelo não tem o produto para esse cliente, Marcelo chama outro, chama outro, chama outro. É o alianças. É as alianças ou as interrelações ou o ecossistema para atender o cliente. Quando o cliente estiver atendido no seu total, na sua demanda, a próxima vez que ele pensar uma coisa, ele pensa, Marcelo, estou precisando disso. Ele não procura outro. Ele faz uma ligação direta onde ele tem a confiança para que o Marcelo possa atender. Então, nós temos elas são importantes. Nós temos que ser pontes. Sim. E a ponte liga dois pontos. Eu não vou conseguir fornecer tudo. Não. Mas aquilo que eu não forneço, eu ligo, conecto, porque aí entra em jogo aquilo que a gente chama de teoria da reciprocidade, gratidão. Tem duas pontas que estão gratas porque eu fiz aquela conexão, né? Um parceiro, um fornecedor de algo que eu não forneço e um cliente que foi bem atendido. Ambos vão se lembrar da gente. Mas nós passamos por uma questão comportamental do ser humano, que são duas situações, orgulho e medo. Eu não sei se orgulho é maior do que o medo, porque eu tenho orgulho do que eu tenho medo de compartilhar. É verdade. Ou eu tenho medo de compartilhar por orgulho. Então, isso anda meio junto. E tem muito orgulho. Então, o orgulho, ele é muito complicado no ser humano, tá? É orgulho para muitas coisas. E o medo da perda. Porque eu vou perder. É a soma ganha, não perde. Como é que eu vou abrir o contato com esse meu cliente para esse fornecedor? Vai que ele depois começa a fornecer o que eu faço. Existe esse medo. Mas isso, o mercado é amplo. É muito amplo. Hoje existem pessoas que fazem o que nós fabricamos também. E nem por isso nós não existimos. Isso nos movimenta a melhorar. Sempre. Isso faz com que a gente olhe o que eu tenho que melhorar para me sobressair de alguma forma. E a nossa empresa, ela tem o DNA do design. A você que está nos assistindo, Novara. Visite a Novara e veja o que nós podemos trazer. Além de trazer as soluções, nós trabalhamos muito com o design. E olhamos muito o uso dos produtos e o quanto ele pode ser menos agressivo. Porque há uma relação entre o local de trabalho que tu está e o que tu tens. Nós temos que tornar o espaço mínimo de agressão possível e o máximo de abraçar as pessoas. Que as pessoas vão produzir mais, vão estar melhor. Faz parte isso. Você o maior tempo da sua vida é no local de trabalho. Então, este local tem que estar muito interativo com quem trabalha. Nós temos que fazer uma interação, conduzir a uma interação. E ela passa pelo design, ela passa por trazer ambientes que são em casa para o trabalho. Ela passa por trazer biofilia, ela passa por trazer acústica, ela passa por trazer momentos que me dão condições melhores para o trabalho. Claro. Então, a nossa empresa ela tem no DNA esses quesitos que são muito importantes. Novara pessoas e ambientes. Não é por nada que chamamos de pessoas e ambientes. Na nossa visão e no nosso trabalho do dia, pessoas em primeiro lugar. E a marca Novara foi criada em 2009. Então, nessa caminhada, lá em 2009, nós começamos a fabricar produtos
com a nossa assinatura para o mercado corporativo. São poucos anos, mas a experiência nos trouxe a fazer produtos que o mercado tem anseio. Fazer produto igual, muitas empresas fazem. Ele é igual porque ele é uma mesa. A utilização é a mesma. É um armário. Mas a conotação de ele ter a correlação com o uso é que nós levamos para o uso diário. Hoje, na caminhada, nós viemos incluindo produtos na nossa linha. Veja que lá nós tínhamos 3 nichos de mercado e hoje nós estamos indo para o 4º nicho de mercado. Nós fizemos hoje produtos para lojas, fabricamos hoje toda a linha de móveis corporativos que a Novara trouxe. Nós hoje trabalhamos com uma linha da área médica e nós hoje estamos entrando na linha no espaço da acústica. Então, nós sempre fomos empresa com mais de um nicho de mercado. Oportunidades e complemento. Know-how. E complemento. Uma se complementa com a outra, né? Então, nós de 2009 para cá, a Novara começou a pegar o espaço do novo. Até 2 anos atrás, a nossa empresa se chamava ainda Tecnitubo. Em 2024, 2023, nós adotamos a Novara como... A marca Novara começou a ganhar uma amplitude que virou o nome da empresa. Virou o nome da empresa, virou o nome do mercado, porque ela tem uma relação com o consumidor muito mais... ela compartilha mais com isso, ela fica mais amena, ela tem uma relação muito mais jovem, mais próxima. A anterior vem ainda, tem o ranço do B2B, né? O fornecer para outras empresas. Sim. E agora você já chega com uma marca que eu, como consumidor, falo com ela. Fala com ela. E a gente procura isso cada dia mais, né? E a nossa empresa está em todo o país, né? E fora do país também. Hoje nós temos, a empresa vende para 5 países internacionais, da América Latina e América Central. E no Brasil nós contamos com 55 parceiros, que são lojas que a gente chama de concessionária. O que é uma concessionária? É a concessão da marca para vender os nossos produtos. São exclusivos? Não, eles podem vender outros também. Não são exclusivos, mas diversos são exclusivos. E nós procuramos essa relação e procuramos ter uma relação de o que é que tem de necessidade de mercado. Essa relação com nossos parceiros é olhar o mercado e trazer para nós. Nós temos diversos designers que trabalham conosco, temos um design internacional, um design que mora na Suíça, que faz trabalho para nós, tem em Curitiba, tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, alguns designers que nos auxiliam, porque há uma demanda e há uma necessidade e tem que ter essa correlação, isso tem que existir. E nós não somos bons em tudo, nós somos bons em alguma coisa. E o restante a gente tem que trazer parceiros para que a gente consiga evoluir. Então, não tenha medo de abrir sua empresa, de mostrar, de vivenciar. Se você hoje mostra a tua empresa para um concorrente, amanhã você vê a dele. E amanhã você vê a do outro. E aí você vê as boas práticas. E o que é importante? Ver as boas práticas, né? Não é ver a falha, e sim as boas práticas. Trocar informação. Então, isso eu falo lá. A nossa cidade é uma cidade de 650 mil habitantes e ela tem uma característica provinciana, eu diria. Eu digo que ela tem algumas coisas da província. Você veio aqui fazer o quê? Você foi embora, voltou por quê? Essas coisas, elas... Qual o sobrenome da família? Qual o sobrenome da família? Então, isso eu chamo de província, isso, né? E quebrar essa situação para que a gente tenha o mercado na nossa mão ou no nosso trabalho. E não assim, não, peraí, eu eu quero ser melhor que o outro, cara. Não. Quando você pensar em ser melhor que o outro, você já ficou pior que o outro. Com certeza. Gilmar, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, já quase uma hora aqui já. Uau. O tempo voa. Nós ficaríamos com certeza aqui mais algumas horas conversando, mas não vai faltar oportunidade da gente trazer você de novo no podcast e em outros momentos daqui da Board Academy. Eu quero de uma forma que você, board member, que está me assistindo agora,
eu vou te dar aqui uma pequena aula do que você precisa fazer aí no seu entorno, com os seus colegas, contatos empresariais que você tem, para que você também possa ocupar posições de conselho nas empresas que você vai ter contato. Presta atenção. Rudimar, quero parabenizar a história da sua família, desde do seu pai, a sua história, do seu irmão, dos seus filhos agora e netos. Realmente é uma história belíssima do que vocês construíram ao longo aí dos 57 anos de existência, né? E faço muito votos para que vocês tenham um futuro promissor, né, nas próximas gerações, no que vem aí pela frente. E quero aqui deixar registrado oficialmente, me colocar à disposição para apoiar vocês na constituição do conselho, quem sabe até ser parte do conselho da Novara, que é uma empresa que já tem um carinho meu aqui e o desejo de que ela tenha muito êxito, muito sucesso. Então, assim, conte comigo em primeira pessoa, qualquer situação que você entenda que com a minha experiência eu posso apoiar vocês lá como um conselheiro, ou mesmo na estruturação, no apoio, você tem um parceiro aqui e conta comigo nessa jornada. Diante dessa colocação, aqui eu fiquei sem palavras e emocionado, né? Eu acho que trouxe uma coisa que para nós é super importante, né? E poder dizer às pessoas e os empresários que a palavra é desista jamais. Tenha a coragem e tenha a perseverança, tenha a fé, jamais abandone a fé que você pode conseguir, pode alcançar. Peça ajuda, abra seu coração, seja humilde. Peça ajuda e tenha humildade para conseguir galgar um espaço muito maior. Abandone o orgulho, abandone o medo e parte para o abraço, como a gente diz, né? Eu acho que aqui nesse momento, se eu pude trazer algo que pôde auxiliar, ou daqui a pouco uma palavrinha ou algo que diz, puxa vida, será que é isso mesmo? Experimente, não deixe de experimentar. O experimento é a melhor escola da vida. Então experimente coisas novas, experimente a vida. A vida, ela traz muitas coisas boas, mas não somente na sua parte como empresário. Olhe a tua parte familiar, olhe a tua parte de fé, não abandone nenhuma. Cuide da saúde, da família. Sabe? Então, para que você tenha sucesso, não é só você trabalhar. Para que você tenha sucesso, você tem que ter pessoas próximas de ti que te ajudem a alcançar o sucesso. Mas não tenha medo de dar espaço para as pessoas. Tenha pessoas competentes a teu lado. Jamais fique com uma pessoa que não tem competência. Analise as competências e use a maior competência que a pessoa possa dar. Porque as pessoas têm competências e às vezes só estão no lugar errado. Avalie a pessoa e use ela no lugar certo. Tenha essa análise. Faça isso, que isso te levará ao sucesso, né? Excelente. E estamos aqui à disposição, Novara, em Caxias do Sul, em São Paulo, em todo o país. Procure, nos encontre, nos dê a oportunidade de poder levar a nossa empresa para você ver o que nós podemos contribuir para a sua empresa. O nosso papel é contribuir para as empresas terem mais resultado. É ter as pessoas satisfeitas, as pessoas dentro de um trabalho que se torne um trabalho agradável, que ela vai ter mais resultado, a empresa vai ter mais resultado. Já está comprovado. Um ambiente que é um ambiente bom, o resultado é melhor. Não tem dúvida. Ambiente tóxico se torna mais tóxico. E isso passa pelo lugar que a gente está sentado e trabalhando durante 8, 10, 12 horas. Você imagina que alguém vai ter 100% da sua capacidade, da sua produtividade, trabalhando em péssimas condições? Então, Móveis Novara, Rudimar Grilo, não esqueça esse nome, você que é um board member, leve essa empresa como uma parceira sua nas empresas onde você atua. Você é empresário, está precisando de imóveis também, não deixe de consultar aqui a Novara também, nosso querido Rudimar, que está conosco. E fica o convite para você que está aqui a primeira vez no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho, siga aqui os conteúdos da Board Academy. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Rudimar,
parabéns novamente pela história sua, da sua família. Votos e conte realmente conosco aqui na Board Academy, com o Marcelo Simonato em primeira pessoa, sem dúvida alguma. Já sou seu fã da Novara, e o que eu puder fazer para ajudar, seja no conselho, na estruturação, conta com a gente. Marcelo, gratidão a ti, a vocês que nos assistiram e que ficaram até esse momento conosco, nossa gratidão, e a Novara à disposição, o Rudimar à disposição de quem precisar, novara.ind.br ou Novara Móveis no Instagram. Procure, nos encontre, estamos à disposição. Não somente como Novara, mas se precisar de um conselheiro, eu também fico à disposição, porque dar conselhos é aprender também. Então o aprendizado ele acontece a partir do momento que a gente transfere e a gente adquire. Com é certeza. Uma troca. É isso então, mesmo. Eu sempre digo que a troca é que cresce. Os dois crescem. Vamos andar juntos, de mãos dadas. Muito obrigado pela Board, pelo teu tempo e pelo seu tempo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Esse foi Rudimar Grilo, da Novara Móveis, aqui conosco, um board member. Tá precisando de um conselheiro aí com visão, com experiência empresarial? Fica aqui a nossa recomendação. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.